Olá, meus amores! Então, na aula passada, nós estudamos sobre a formação do solo, sobre os tipos de solo e vimos também um pouco da sua importância, que vai desde a produção dos alimentos, ou seja, todas as plantas elas precisam do solo para poder serem cultivadas, o fornecimento de materiais de construção, base da infraestrutura humana, fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, regulação de enchentes, habitat para muitos micro-organismos, para as plantas. É onde o solo ele tem diversas utilidades, fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Só que para esse solo, ele ser um solo adequado para o cultivo, principalmente em relação à agricultura, é preciso que ele seja preparado de uma forma adequada. Então, nós iremos ver agora algumas técnicas de preparação do solo. Primeiro, nós vamos ver como é que a terra é preparada. Então, uma das técnicas utilizadas para a preparação da terra é a aração. O que significa aração? O que é arar? Eu acredito que alguns de vocês já devam conhecer, já tenham visto alguma máquina dessa. Então, a aração é a técnica de escavar, de cortar e revolver o solo para que ele fique fofo e poroso, fazendo com que ocorra a entrada de ar e de água para que ele seja um solo bom para o seu plantio. Então, acontece por meio dessa máquina que nós estamos vendo aí, né? E a terra ela fica assim como está na primeira imagem. A outra técnica que vem sendo muito utilizada, principalmente porque ela não agride tanto o solo, é o plantio direto. No plantio direto não vai ocorrer a aração, ou seja, o solo ele não vai ser remexido, não vai acontecer aquele processo anterior. A semente vai ser colocada em pequenos buracos e boa parte do solo vai ficar coberta com palha seca ou restos vegetais. Então, essa técnica, ela vai ter a vantagem, pois ela vai diminuir o impacto da água da chuva do solo e vai proteger da ação direta dos raios do sol, porque ele vai estar sob o solo. Essas palhas vão estar sob o solo. A ação do solo, né, da terra por meio da aração e do plantio direto, nós temos também que ver em relação aos nutrientes daquele solo. Pois para que uma planta se desenvolva ali, para que possa acontecer um plantio, é necessário que aquele solo ele tenha nutrientes suficientes, ele seja um solo verdadeiramente fértil. Então, algumas vezes, o solo ele não é tão fértil como ele precisa ser. Então, acontece o quê? A adubação. O que é adubação? Significa acrescentar nutrientes que estão em falta no solo. Então, nós temos dois tipos de adubação, a mineral e a orgânica. A mineral acontece por meio do nitrogênio, potássio e fósforo. Então, eles são colocados naquele solo, pois são muito necessários às plantas. E a adubação orgânica, ela acontece quando é incluído restos de vegetais, estrume de animais que vão se transformar em humus. Na aula passada, nós estudamos sobre o tipo de solo, né, que contém bastante humus, que é o melhor solo para que ocorra a plantação, o cultivo. Lembrando que a nutrição é boa, mas tem que ocorrer na medida certa. Nós também não podemos colocar nutrientes aí em grande quantidade. Nós devemos, sim, saber a quantidade exata a se utilizar. Então, nós vimos a relação da nutrição do solo e a preparação da terra. E agora nós vamos ver também a questão da água. Se o solo estiver muito seco, vai se utilizar da irrigação, né? Aquela técnica que todos nós conhecemos de irrigar o solo. E a drenagem, vocês já ouviram falar? Então, a drenagem vai ser quando aquele solo ele é muito úmido, então precisa drenar uma boa parte da água que está naquele solo, para que ele não fique alagado. Bom, pessoal, então o assunto de hoje foi só esse, sobre a preparação do solo através dessas técnicas, drenagem e irrigação.
adubação, plantio direto e aração. Além disso, vocês vão ler este texto, que eu vou colocar a página dele aqui, né? Que é sobre plantas que são utilizadas para recuperar o solo, que é o caso aí das leguminosas, como feijão, como ervilha, soja, alfafa, entre outras. Então, elas vão enriquecer o solo por causa das suas raízes, que contém várias bactérias capazes de absorver o nitrogênio do ar e transformá-lo em sais de nitrogênio, fazendo com que o solo ele fique mais fértil. Por causa de suas características, as leguminosas elas vão ser usadas para devolver o nitrogênio ao solo por meio da rotação de culturas. Além disso, após a colheita, folhas e ramos das leguminosas podem ser enterrados no solo para servir de adubo. Esse adubo ele vai ser adubo natural e vai ser chamado de adubação verde. Agora é com vocês.